Olá, meus amigos, estamos de volta com o projeto Reflexões Doutrinárias da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, trazendo vídeos curtos sobre a doutrina dos Espíritos. Estamos na parte 4ª do Livro dos Espíritos e vamos falar sobre uniões antipáticas. Lá na questão 939 do Livro dos Espíritos, pergunta: espíritos simpáticos são induzidos a unirem-se? Sim, espíritos simpáticos são atraídos por sintonia, por sinergia e por energia. Vamos continuar a pergunta. Por vezes ocorrem separações, culminando nessas simpatias tornarem-se antipatias e mesmo ódio. Seria possível? Meus amigos, quantas vezes nós julgamos amar o próximo e nos unimos com o tempo a esse próximo, e aquilo que nós julgávamos simpatias era apenas um encantamento momentâneo. Não era uma simpatia real. Quando a simpatia e a afinidade são reais, elas transcendem qualquer situação. Pode ser que existam pequenos ajustes, mas que não trazem rompimentos bruscos. Mas nós nos enganamos entre os sentimentos, entre o que é o que. E aquilo que nós julgávamos simpatia e amor, nós depois da convivência podemos chegar que era meramente um encantamento corporal e material. E aí as separações podem acontecer vivendo o dia a dia, só vivendo o dia a dia conhecemos o outro, e pode se virar uma separação e até um ódio. Não é que a simpatia transforma-se em antipatia. Aquilo que a gente julgava simpatia jamais o foi simpatia. Existiam outros atributos que estavam inebriando os nossos sentimentos. Outras, a princípio não simpáticas, outras pessoas, com esforço. Vamos lá, no outro sentido, nós achávamos que éramos antipáticos um com o outro, mas, dados os nossos esforços, dado a possibilidade de nos encontrarmos, nos conhecermos, nos respeitarmos, nos dedicarmos e nos esforçarmos para ter uma boa convivência um com o outro e com compreensão, isso poderá se tornar um tenro amor, se tornar uma estima, um desejo mútuo de bem de um para com o outro. Isso é o caminho para se tornar uma união simpática. Continuam os espíritos. Não é o espírito que ama, não é o corpo. O corpo deseja, mas quem ama é o espírito. Dissipada a ilusão material, com o tempo, o espírito passa a ver a realidade. A afeição do corpo e da alma, frequentemente trocamos uma pela outra. Frequentemente misturamos os canais, veneramos o corpo achando que é a alma. Tomara que seja o inverso, venerarmos a alma e respeitarmos a alma independente do corpo, porque a alma, o amor, a simpatia, a união pela alma é duradoura, é perene. A do corpo é efêmera. Daí a razão de se confundirem uma pela outra e, por vezes, até virem a se odiarem. É possível. Não é a transformação da simpatia. É a confusão que nós levamos e confundimos os canais. Lá na questão 940, e as uniões em que, apesar da falta de simpatia, somos destinados, obrigados a viver juntos? Ora, provavelmente essa pergunta refere-se ao passado, quando as famílias escolhiam os casais, os acordos matrimoniais, muitas vezes relacionados à questão de dotes. Nem sempre essas uniões são decisões de Deus. Muitas vezes são decisões dos homens. Pode ser que tenham sido escolhas da espiritualidade, decorrentes da livre escolha, mas essa especificamente na questão 940 está relacionada àquelas escolhas cujos nossos responsáveis nos impuseram
e muitas vezes não pela simpatia real. Muitas vezes, uma das partes pode ser que uma estivesse encantada e a outra não. A outra foi atraída pela ambição, pelo orgulho, pelas benesses materiais, pelas situações. Nesse caso, existe uma alma que está em desvantagem em relação à outra. Pode ocorrer um inocente, um enganado, esse pode estar passando por uma expiação, aquele que foi enganado. Mas a responsabilidade por esse ato será daqueles que participaram e dos causadores pelos danos, os danos gerados, as consequências dessas uniões antipáticas, todos os atos daí decorrentes, que nós não sabemos quais serão. Esses perante Deus terão uma responsabilidade direta, não sabemos em que proporção, mas é fundamental. E é fundamental, meus amigos, saber que existe um ditado que não se deve separar o que Deus juntou. Mas será que Deus juntou a todos? Será que todas junções matrimoniais acontecem por decisão divina? Muitas vezes nós já temos o nosso planejamento reencarnatório com quem nós vamos nos relacionar. Ainda assim, tudo pode mudar em função das nossas escolhas quando estamos na matéria. Mas os nossos olhos míopes, as nossas decisões, podem desvirtuar e buscar outros parceiros que não estavam destinados. E muitas vezes com engano pelo desvirtuamento. Achávamos que eram almas gêmeas, achávamos que eram almas simpáticas e eram completamente antipáticas e só vimos ao longo da convivência. Que tenhamos calma, que tenhamos equilíbrio, que façamos aquilo que o nosso coração mandar, mas também dentro do que a razão indicar. Almas afins, a sintonia, a sinergia, não causam rupturas graves. Podem gerar arestas a serem aparadas para nos tornarmos mais afins, mais amores. Ok? Fiquem todos com Deus e em breve voltaremos com outro vídeo.